Boa tarde, Igreja Rio. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria estar aqui hoje. Apesar do feriado, a igreja está cheia. Que legal ver isso nessa tarde. Esse é um momento muito especial e é muito legal quando a gente pode conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, queria pedir que você levantasse a mão. Temos algum visitante, queria que você mantivesse a sua mão levantada, não tenha vergonha. Por favor, segura aí, a gente não vai constranger você. Na verdade, queremos lhe entregar uma lembrança, dizer que você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Amém. Você que está próximo dessas pessoas que estão vindo pela primeira vez, não se esqueça de dar um grande abraço, desejar boas-vindas e dizer que essa pessoa é muito especial para nós. Amém. Que legal. Esse momento de receber os visitantes é um momento muito especial porque é uma marca de uma igreja que é relacional. E esse é o tema que nós vamos trabalhar na mensagem de hoje. Sabe, nós estamos, nas últimas mensagens, estávamos trabalhando alguns aspectos do que é a Igreja Rio. E as letras que fazem o nome da Igreja Rio não são aleatórias, na verdade elas têm um significado. Semana passada nós vimos sobre a letra O, o orgânico, e nós vimos o aspecto da igreja que serve como corpo. Hoje gostaria que a gente refletisse um pouco sobre um outro aspecto da letra O, um outro aspecto de ser uma igreja orgânica, de ser um organismo, que é ser uma igreja relacional. Nós queremos ser uma igreja que de fato se relaciona. Nós queremos aprender, e eu queria passar para vocês que a vontade de Deus para a sua igreja, para todas as igrejas, é que as partes do corpo funcionem de fato como um organismo, um dependendo do outro, e isso acontece por meio de relações verdadeiras. E não há lugar melhor da Bíblia para a gente aprender sobre a igreja que Deus sonhou do que em Atos 2. Queria que vocês abrissem, por favor, Atos capítulo 2. Esse é o momento da história da igreja, divisor de águas. Na verdade, nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce naquele lugar. As pessoas são tocadas de maneira incrível. Vocês devem conhecer o relato das pessoas falando em línguas, pessoas de diferentes nações, de diferentes culturas, todas entendem a mesma língua. Deus faz milagres tremendos naquele dia. Pentecostes é conhecido principalmente por essa questão do fogo que desce do céu, mas talvez haja um milagre, o último milagre que aconteceu naquele dia, que talvez tenha sido o mais importante. O último milagre que aconteceu naquele dia foi o nascimento da igreja cristã. Antes daquele momento havia algumas pessoas, claro, havia uma certa quantidade de pessoas que cria na palavra que Jesus, nas boas novas que Jesus trouxe, mas elas estavam meio espalhadas. Só que naquele dia que o Espírito Santo desce, de repente, de uma hora para outra, temos 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, que começam a crer, e creem com fervor. E a partir daquele momento, as pessoas ali, todas juntas, numa mesma geografia, olham uma para a outra e dizem: o que é que a gente vai fazer agora? E aí eles começam progressivamente a se reunir, e a igreja começa a nascer, se fortalecer e se expandir. Aquele era um momento em que a igreja, pode-se dizer assim, estava na sua inocência, estava nos seus primeiros passos. Era um momento em que reinava ali a simplicidade, mas com muito fervor em Deus. E é por isso que eu creio que temos muito o que aprender sobre a igreja que Deus sonhou para o mundo, olhando para essa igreja do primeiro século. Então, queria ler com vocês Atos 2, a partir do verso 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Só de ler esse trecho, já podemos perceber como
a letra O como a questão de ser um organismo vivo. Não é simplesmente um termo que Thomas encontrou para preencher o resto da palavra rio. Não é simplesmente um nome que está na moda, igreja orgânica. Você aqui entende perfeitamente que uma das marcas essenciais dos primeiros anos da igreja era o convívio em comunidade, eram os relacionamentos. De fato, é muito claro aqui. Podemos entender a partir desse texto que quando falamos família Rio, não estamos simplesmente usando um termo de marketing. Família Rio não é para que você se sinta parte de algo, mas é porque de fato somos uma família. Deus sonhou a igreja como uma família, onde os relacionamentos são fortes. Eu creio tanto que os relacionamentos na igreja devem ser fortes, devem ser profundos, que eu queria trazer aqui 3 pontos a partir desse texto, sempre contrastando relacionamentos entre bons amigos e entre verdadeiros irmãos. Podemos ter ótimos relacionamentos com bons amigos, mas eu creio que os relacionamentos que nós temos com os nossos verdadeiros irmãos são diferentes. São diferentes. E são esses relacionamentos profundos que devemos cultivar como membros da igreja, como membros de uma igreja que é relacional, como membros da família Rio. Em primeiro lugar, vemos no verso 42, na versão Almeida, diz assim: a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava na doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não só estudavam os ensinamentos dos apóstolos, as boas novas de Jesus Cristo, não só estudavam isso e ensinavam, mas eles discipulavam uns aos outros, a partir desse conhecimento que eles receberam dos apóstolos. Eles conviviam e entre eles havia esse ensinamento que era baseado não apenas em opiniões, mas de fato baseados na verdade com V maiúsculo. Sabe, eu creio, meus irmãos, que bons amigos são sinceros conosco, bons amigos são honestos. Eu espero dos meus bons amigos que eles falem verdades para mim. Mas dos meus irmãos de caminhada, dos meus verdadeiros irmãos, eu espero que eles me digam coisas baseadas na verdade que eles aprenderam da palavra. Sabe, talvez você que é mulher já passou por uma situação, está se arrumando para sair, e aí talvez o marido, o namorado, já incomodado com a hora, e a mulher ela trocando de roupa, escolhe, e você já deve ter passado por isso, e chega: meu amor, você acha que o brilho dessa alça está combinando com a fivela do meu sapato? Será que está combinando? Eu preciso saber. Aí o cara olha para o relógio, o pessoal já está ligando, já chegaram lá no restaurante, já faz meia hora que ele devia estar lá. Nesse momento, meus irmãos, eu aprendi que só existe uma resposta certa. Só existe uma. É claro, meu amor, é claro. Está perfeito. Se melhorar, estraga. Vamos embora. Talvez essa seja uma situação que você não espere tanta honestidade do seu parceiro. Mas talvez você, como mulher, tenha uma amiga. Talvez você tenha aquela amiga que você sabe que não vai mentir para você. Aquela amiga que você vai mandar uma selfie e pergunta: e aí, será que minha alça está combinando com a fivela do meu sapato esquerdo? E ela vai olhar para você e vai dizer: minha filha, você está parecendo um pavão. Não saia de casa assim. Pelo amor de Deus, eu vou aí agora e não saia até eu chegar. E aí você, ufa, que bom ter uma amiga verdadeira e sincera. Que bom ter alguém que me fala a verdade. Eu tenho bons amigos, amigos que falam verdades para mim, amigos que são sinceros. Mas, meus irmãos, eu confesso a vocês que já recebi conselhos muito bem intencionados, mas que eu discerni rapidamente que não eram da vontade de Deus. Eu já ouvi tanto de familiares dizendo: olha, o único caminho nesse país é fazer concurso público, seja lá o que você gosta de fazer, esse é o único caminho. Você tem que ter segurança e dinheiro. Com toda boa vontade. Pessoas falam isso para mim. Outras pessoas com coração de fato querendo ajudar, dizem: meu amigo, que história é essa de relacionamento sério? Você é tão novo. O negócio é aproveitar, curtir, experimentar. Deixa essa história de casar e noivar lá para quando você estiver muito mais velho. Não dá para discernir que isso é algo que Jesus me diria. Eu lembro na situação pela qual passou Jó. Vocês não precisam abrir, mas lá em Jó 20, vocês devem lembrar da série que tivemos aqui,
que Jó estava sofrendo uma calamidade terrível, a sua vida estava em frangalhos. E aí chegam 3 amigos de Jó, bem intencionados, bons amigos, amigos que queriam bem de Jó, mas amigos que falaram coisas que não se baseavam na verdade. Chega um determinado momento que Zofar olha para Jó e diz: Jó, está na hora de você ouvir umas verdades. E ele diz assim: o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Jó, entenda, Jó, deixa de reclamar, isso é fruto do teu pecado. Você está sendo castigado pelo teu pecado, é muito simples. Tu não sabe que a alegria do ímpio é curta? Passou da alegria, Jó, agora aceita o teu sofrimento. E Jó fica indignado com aquilo. Zofar falou coisas sérias do que ele acreditava, como diz na palavra, segundo o seu entendimento. Mas Zofar não foi iluminado pela verdade naquilo que ele falou. Sabe, um organismo cristão, um organismo vivo é formado de pessoas que buscam entender a verdade de Deus e a partir disso aconselham uns aos outros. Somente a partir da verdade, a partir dos ensinamentos da palavra, ensinam uns aos outros, discipulam uns aos outros. Em vários momentos da minha vida eu tenho de tomar decisões difíceis. Já tive de tomar decisões em que haviam bifurcações na minha frente, eu não sabia o que fazer. Recebi os conselhos mais diversos. Pessoas bem intencionadas apareciam para opinar. Mas, meus irmãos, eu digo a você que nesses momentos eu busco o conselho, principalmente dos meus irmãos de caminhada. Eu busco o conselho daqueles que eu sei que estão de joelhos, clamando ao Senhor pela sabedoria dele. Eu busco entender, eu busco ouvir o conselho daqueles que de fato estão atentos à vontade de Deus e que não vão simplesmente dizer sua opinião, não vão simplesmente ser sinceros, isso é pouco. Eu quero ouvir de gente que sabe o que Deus quer e assim me ensina e assim me discipula. E como é bom você poder crescer, como é bom poder caminhar com gente que de fato trata você com o amor de Cristo. Bons amigos vão falar verdades para nós, mas somente nossos verdadeiros irmãos, somente aqueles com quem temos relacionamentos profundos, é que vão de fato nos ensinar segundo a palavra de Deus, vão nos falar a verdade, e assim nós crescemos juntos. E como é maravilhoso ter isso dentro da igreja. Você tem pessoas que são assim para você? Será que aqui na igreja você já encontrou gente que é assim para você? Gente que você não vai ter medo de abrir o coração, porque você sabe que seja lá o que ela disser, por mais duro que seja, vai vir da parte de Deus? Que maravilha poder ter pessoas assim. Deixa eu perguntar também, será que você tem buscado ser isso na vida dos outros aqui na igreja? Será que as pessoas se sentem confortáveis em buscar o seu conselho? Porque sabe que será um bom conselho, será um conselho vindo da verdade? Nós, como uma igreja que é um organismo vivo, devemos buscar essas coisas. Buscar o conselho daqueles que de fato, primeiro buscam de Deus, para depois falar o que tem a dizer. Em segundo lugar, meus irmãos, eu entendo que bons amigos passam tempo juntos. É muito legal você sair com seus amigos. Eu tenho amigos do colégio que tento sempre, quando possível, encontrá-los, não perder o contato. Mas somente verdadeiros irmãos caminham de mãos dadas. Quem aqui já passou por uma situação de estar no shopping e aí você encontra aquele cara que você não via há 15 anos, aquele seu amigão do colégio, aquela pessoa especial da faculdade? Você diz: meu irmão, quanto tempo, não sei o que saudade. Como é que tu tá? Não tá bem, não sei o que, ó, vamos marcar de sair. Aí o cara: bora. Aí você: vamos. Aí ele diz: bora, beleza. Tchau. Aí vai embora, cada um pro seu lado. E aí você liga, você marca.
Aí passa o tempo, até a próxima vez que você vai esbarrar com ele no shopping, você faz a mesma promessa. Sabe o que é, meu irmão? Por mais que tenhamos boas amizades, com bons amigos, nós não temos nenhuma obrigação de um compromisso. Você não tem obrigação de um compromisso com seus amigos. De fato, às vezes passamos anos sem falar com algumas pessoas e muitas vezes está tudo bem. Mas eu queria que você entendesse que dentro da igreja é diferente. Aqui dentro não dá para ser assim. Nós não fomos chamados, nós não estamos aqui dentro, nós não somos família para passar tempo juntos. Nós fomos chamados para, de fato, caminhar de mãos dadas. Sabe, você deve ter participado, muitos de vocês devem ter participado do retiro Gospel in Life. Quem aqui participou? Levanta a mão. Amém, maravilha, muita gente participou. Eu vi, meus irmãos, como aquilo ali foi um tempo especial. Para mim e para muitos outros. Não só isso, eu vi como o retiro que nós fizemos foi um divisor de águas nessa igreja. Pessoas foram transformadas, foram animadas. Temos mais pessoas querendo servir, isso é maravilhoso. Agora veja bem o que diz aqui no verso 44, desse texto que lemos, diz assim: os que criam mantinham-se unidos. No 46 diz: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Diz também: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Sabe o que eu entendo daqui? É que no início da era cristã, nos primeiros dias da igreja, o dia a dia deles era um grande retiro Gospel in Life. Aqui diz que eles passavam todos os dias, se encontravam todos os dias, caminhavam juntos, faziam refeições juntos. Sabe, naquela época você não encontrava um cristão só. O cristão não andava sozinho, estava sempre 2, 3, era sempre um bando andando junto, ia todo mundo junto para os lugares. De fato, as pessoas se sentiam compromissadas umas com as outras. Aquelas relações do início da era cristã não eram apenas bons amigos. Aqueles irmãos tinham compromisso um com o outro. Aqueles irmãos se sentiam responsáveis um com o outro. Aqui diz que eles dividiam tudo. Eles eram responsáveis um pelo outro. E não é de se admirar que a igreja cresceu tanto naquela época. Isso, meus irmãos, é o que significa koinonia. A palavra comunhão que está escrita nesse texto, do grego, é koinonia. Sabe, essa palavra significa não só um ajuntamento, mas uma parceria, uma união compromissada. Eram assim que eram as relações no início da era cristã. Nós temos que entender que fazer parte dessa igreja significa formar relacionamentos em que haja propósito, em que haja compromisso. Você é responsável pelo seu irmão, responsável por ele. Sabe, eu fiz parte de um grupo. Vocês sabem que existem muitos clubes no mundo, existem sociedades alternativas, sociedades secretas. Não sei se você já ouviu falar delas, como por exemplo a maçonaria. Eu, aos 15 anos, fiz parte de algo assim. Fiz parte de um grupo que era uma sociedade secreta de jovens associada à maçonaria. Eu tinha 15 anos e um vizinho meu chegou e disse: cara, tem um negócio que é massa, mas é segredo, não posso contar. Eu, 15 anos, que massa, o que é? Vou te convidar para uma sociedade secreta. Aí eu achei aquilo massa. Imagina você com 15 anos, alguém te chama para participar de uma sociedade secreta. Achei aquilo fantástico. E aí comecei a me envolver, e lá tinha as simbologias, tinha roupa especial que a gente usava, tinha todos os rituais, as formas de se comunicar um com o outro, tinha os apertos de mão secreto, tinha formas de se identificar de longe, era incrível, eu adorava aquilo ali. Só que foi passando o tempo, e eu fui começando a assumir algumas posições de liderança ali, aquilo foi começando a tomar meu tempo. Até que chegou um dado momento em que eu comecei a me perguntar: gente, o que é que estamos fazendo aqui? Nós nos reuníamos toda semana, encontrávamos no sábado, e passava a semana toda sem se falar, e no sábado se encontrava de novo. Eu comecei a perguntar qual o propósito disso aqui. Até que naquela mesma época eu comecei a frequentar uma igreja,
o pastor me chamou para conversar e disse: meu filho, sai desse negócio aí que não é Deus não. E aí eu caí fora. Mas naquela mesma época eu estava de fato em crise, porque eu me perguntava o que é que nós estamos fazendo aqui. E eu não encontrei um propósito, porque de fato, sinceramente, não havia. O propósito era irmandade por irmandade, era exclusividade por exclusividade, é sermos um grupo seleto por ser um grupo seleto. E há tantos clubes que são assim. O meu medo é que muitas vezes nós tratamos a nossa igreja dessa forma. Se você tem vindo aqui domingo após domingo e não tem criado relações de compromisso, se as relações que você cria aqui não têm um propósito, cuidado para você não estar participando de um clube. Sabe, nós que somos irmãos de caminhada, à semelhança da igreja primitiva, devemos de fato cuidar uns dos outros. Isso é que é uma relação orgânica. O seu motivo de oração tem que ser o meu motivo de oração. Eu tenho que ficar sabendo qual é a sua dor para que ela seja minha também. Eu tenho que olhar para você e dizer: poxa, eu não sei como foi a semana dessa pessoa. Isso deve me preocupar. Queria fazer um exercício com você. Queria que rapidamente você olhasse para trás. Por favor, nesse momento, olhe para trás. Identifique a pessoa que está bem atrás de você. Olhe para ela, perceba quem é. Já viu? Pode virar para frente. Vire para frente para você não ficar tão constrangido com o que eu vou dizer. Meu irmão, existe uma alta probabilidade que você não saiba o nome dessa pessoa que está atrás de você. Talvez você saiba o nome dela, mas deixa eu dizer que existe uma alta probabilidade, ainda maior, de você não fazer ideia de como foi a semana dela. De você não fazer ideia pelo que ela está passando. Talvez ela tenha sido demitida esses dias. Você chegou para ela e disse: oi, tudo bem? Ela está tudo bem, mas não está. Talvez ela esteja enferma ou com um familiar na UTI e você não faz ideia. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Será que você tem sido responsável pelos seus irmãos de caminhada? Responsável. Nós temos de nos sentir, de fato, sentir o peso dessa responsabilidade, que é cuidar uns dos outros. O pastor Tim Keller diz que a mentira que ele mais conta, que ele conta sempre, sem querer, é a seguinte: eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Pastor, está acontecendo isso? Eu vou orar por você. Vai nada. Esquece, a pessoa esquece. Eu admiro muito pessoas que têm um caderninho de oração. Eu já tive o meu, já perdi. Já anotei no celular, já esqueci de olhar. Essa é uma falha terrível, porque isso mostra uma irresponsabilidade. Aquela pessoa está esperando a sua oração e você simplesmente deixou para lá. Uma igreja relacional. Uma igreja relacional não se contenta com essas relações simples de sermos apenas colegas. De fato, eu queria desafiar você a criar relacionamentos profundos aqui dentro, a você caminhar de mãos dadas, a estar preocupado com o seu irmão, a buscar de fato saber da vida dele e orar por ele, e lembrar de orar por ele. De fato, é assim que deve ser. Em terceiro lugar, eu entendo a partir também desse texto, quando diz que eles partilhavam pão. E não só partilhavam pão, eles partilhavam tudo o que tinham. Como diz no verso 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Isso me diz, meus irmãos, que, olha, bons amigos talvez dividam coisas com você. Bons amigos talvez partilhem algumas coisas, mas verdadeiros irmãos partilham tudo o que têm. Verdadeiros irmãos, de fato, se doam pelo outro. Verdadeiros irmãos não deixam que o outro passe necessidade. Isso é que é ser um verdadeiro irmão. Vemos isso de forma muito clara em 2 Coríntios 8, não precisa abrir. Vemos um exemplo perfeito de uma igreja que entendeu ser verdadeiramente irmão de alguém que está passando necessidade.
Paulo se dirige à igreja de Corinto e diz a essa igreja: olha, vocês são muito bons em fé, vocês são muito bons em conhecimento, vocês são incríveis em oratória, vocês são bons em amor, vocês sabem das coisas, mas deixa eu perguntar uma coisa: cadê a generosidade? Eu não estou vendo. Vocês têm tanta coisa, mas cadê a generosidade? Ele dá o exemplo da igreja de Macedônia. E olha que coisa linda ele fala sobre a igreja da Macedônia. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Disseram aos macedônios: vocês não têm o que dar. Eles disseram: mas a gente quer dar. Mas vocês não têm, mas a gente vai dar. A gente vai arranjar o que dá para poder doar, para poder participar dessa assistência. Sabe, meus irmãos, a generosidade é uma marca tão forte na igreja primitiva, que sabemos hoje que Paulo dedicou 5 anos do seu ministério, 5 anos inteiros, quase que exclusivamente, para organizar a distribuição das ofertas entre os necessitados e os santos daquela região. Paulo foi chamado para pregar, para discipular, para ensinar, mas ele percebeu a necessidade de tirar um tempo e dizer: eu tenho que organizar isso aqui, porque igreja que não é generosa não é igreja. Uma igreja orgânica, uma igreja que é um organismo, é de fato generosa. Os pobres têm de ser a nossa prioridade. Mas não acho que eu estou falando apenas os de lá de fora. Temos em nossa igreja pessoas passando necessidade. Nós, como igreja, não podemos segurar esses recursos que Deus nos deu. Nós recebemos eles para sermos bons administradores. Bons administradores. E assim, numa igreja saudável, numa igreja que é orgânica, aquele que é mais rico abre mão do que tem, e aquele que é mais pobre é ajudado. É assim que Deus sonhou que a sua igreja fosse. Em segundo lugar, sobre o partilhar, entendemos que uma igreja orgânica que entendeu a necessidade de partilhar o pão, não só partilha as bênçãos, mas partilha os custos. Uma igreja que é orgânica, que é um corpo só, divide a conta. Divide a conta. Sabe, eu ouvi uma história de uma igreja pequena nos Estados Unidos. Uma situação curiosa. Sabe, era uma igreja de uma cidadezinha de interior, uma cidade pequena. E nessa cidade pequena, muitas vezes, a figura religiosa tem certa autoridade, tem certo privilégio. Nessa cidadezinha só tinha um banco. Aconteceu que o pastor dessa igreja chegou lá no banco, chegou para o gerente do banco e disse: olha, me passa aí o somatório total do que tem na conta dos membros da minha igreja. De fato, isso aconteceu. Ele passou a lista dos membros e disse: ó, me dá o somatório. Munido daquela bomba, o pastor chega na igreja, apresenta aquele valor, e era um valor assim que deixou ele impressionado. Ele ficou impressionado como aquele valor era alto. Ele não fazia ideia dos bens dos membros da sua igreja, que era tanto. E ele chega naquela igreja e prega uma mensagem com o seguinte tema: em que fase da nossa missão nós estaríamos se tivéssemos pelo menos 1/10 disso aqui? Em que fase da nossa missão nós estaríamos? Como essa igreja seria diferente se tivéssemos pelo menos uma pequena parte disso aqui? Nesse momento é óbvio que a igreja ficou perturbada, ficou chateada. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Imagina que você estivesse naquela igreja, naquele momento. Não se preocupe que ninguém aqui vai olhar a sua conta de banco. Ninguém aqui está interessado em saber quanto você ganha. Mas por um segundo imagine que você faz parte daquela igreja. Você está ali sentado e o pastor joga o valor no data show. Deixa eu perguntar a você, nesse momento, você ficaria de consciência tranquila? Ou você ficaria envergonhado?
Nesse momento você estaria tranquilo consigo mesmo, dizendo: eu dou o quanto Deus colocou na minha consciência e eu faço isso sem medo? Ou você estaria criando justificativas na sua cabeça para dizer que quem tem que pagar isso não sou eu, essa conta não é minha, isso é do povo que está mais antigo lá? Existem muitas pessoas, meus irmãos, aqui que acham que a conta de luz é de Thomas, que acha que a conta de água é de Massal, que o aluguel é responsabilidade de Pedro, que o valor gasto nas ações na rua, o valor que vai para as ações da FUNASE, é responsabilidade de Alberto e Marília. Se nós somos de fato um organismo vivo, um organismo que entendeu o que é ser uma igreja relacional, nós entendemos que nós dividimos a conta. E assim é que deve ser, assim é que Deus sonhou para a sua igreja, o partilhar do pão. As coisas não são minhas, são de todos, é do corpo. E eu divido o que eu tenho para abençoar os meus irmãos, para ser Cristo na vida dos meus irmãos. Isso é de fato ser uma igreja relacional. Sabe, sábado passado tivemos um dia muito especial aqui, foi um dia de serviço. Vieram várias pessoas da comunidade e nós oferecemos vários serviços a ela. E apareceu uma senhora crente, e ela chegou para mim e perguntou: qual é a doutrina de vocês? Qual é a doutrina de vocês? Aí eu, porque é meu assim, Aí eu respondi a ela, e a próxima pergunta foi: vocês pregam a palavra? Aquela cara assim: vocês pregam a palavra? E eu respondi: prega? Prega? Claro que prega. Mas sabe, meus irmãos, aquele momento eu tive vontade de dizer outra coisa. Eu lembro da passagem em que os discípulos de João manda os seus discípulos atrás de Jesus e pergunta: Jesus, você é aquele que estávamos esperando ou devemos aguardar por outro? Eu acho fascinante que Jesus não responde, nem sim nem não. Ele diz o seguinte: olhem o que está acontecendo. Surdos ouvem, mortos ressuscitam, cegos veem, e as boas novas são pregadas aos pobres. As boas novas são pregadas aos pobres. Jesus diz: olha só, os pobres estão sendo alcançados, pessoas estão sendo transformadas. Agora vamos lá para João e diga o que está acontecendo. Ele que me diga se eu sou aquele que haveria de vir. Então naquele momento, quando aquela senhora me perguntou: vocês pregam a palavra? O que eu gostaria de dizer a ela era: venha domingo. Venha domingo que a senhora vai ver que na nossa igreja os necessitados não passam dificuldade. Venha domingo que a senhora vai ver que na nossa igreja os ricos abrem mão do que têm em prol dos outros. Venha domingo que a senhora vai ver. E aí a senhora me disse: nós temos pregado a palavra. É tão difícil para nós imaginarmos. Você vender um apartamento, você vender um carro, você vender algo que você gosta muito, simplesmente para pegar aquele dinheiro e ajudar alguém que está precisando. É tão difícil, está tão distante de nós. É uma pena, porque isso nos fala de um sintoma que nos revela como estamos distantes em muitos aspectos daquela igreja do primeiro século. Nós, de fato, como membros de uma igreja que é relacional, que é um organismo, devemos entender essas coisas. O partilhar é uma obrigação nossa, não é uma opção. As nossas relações aqui não devem ser simplesmente de passar o tempo. Aqui não é um clube. Receber as pessoas bem não é obrigação da integração. É sua obrigação, porque de fato queremos construir relacionamentos profundos, verdadeiros, com o propósito de mostrar Jesus na vida um do outro. Nós também, como uma igreja relacional, temos de entender que estamos aqui não para dizer sinceridades ou simplesmente opiniões, mas para de fato
a aconselharmos uns aos outros segundo a verdade. Segundo a verdade. Mas, meus irmãos, eu digo a vocês que eu tenho esperança. Apesar de tudo isso, apesar da distância que muitas igrejas de hoje, e talvez a nossa também esteja desse momento especial da igreja primitiva, eu tenho muita esperança porque eu tenho visto aqui testemunhos de relacionamentos verdadeiros. Eu tenho visto nessa igreja milagres acontecendo nos pequenos grupos. Eu tenho visto nessa igreja casamentos sendo restaurados, famílias sendo curadas, pessoas de fato sendo transformadas, porque um verdadeiro irmão aproximou-se dela, importou-se com ela. Deixa eu perguntar a você, você tem buscado isso? Tem buscado de fato esses relacionamentos profundos? Eu queria nesse momento mostrar alguns testemunhos a vocês. Preparamos um vídeo. Tá no ponto? Boa Viagem, viemos de João Pessoa recentemente. E a Fonte de Boa Viagem tem sido para a gente um grande momento onde nós encontramos os nossos amigos, trocamos experiências e temos uma grande oportunidade de falar acerca da Palavra de Deus. Então nos reunimos sempre semanalmente e às vezes nos encontramos até mesmo do horário marcado para a Fonte. E para a gente, particularmente, a Fonte tem sido uma experiência única, um momento de fé, um momento de união com os amigos. Se tornou nossa família aqui em Recife. Um abraço. Carlos, e aprendemos mais da parte do Senhor. Então para nós, a Fonte da Madalena é uma grande bênção ter o casal Marçal e Joana à frente dessa fonte. Nós sabemos que nós podemos contar com eles e com todos que estão na fonte. É um momento maravilhoso de crescimento para nós. É isso. Bom, eu me recordo que em uma das primeiras conversas que eu tive com o nosso pastor Thomas, ele falou para mim que achava que o que eu mais precisava naquele momento era fazer amizade, era me relacionar, criar vínculos. E eu consegui colocar tudo isso em prática através da minha fonte. A Fonte de Jardim de São Paulo tem sido muito importante para mim, para toda a minha família, porque lá, além da gente aprender sobre Deus, também é um espaço onde a gente pode compartilhar, onde a gente chora juntos, onde a gente sorri juntos, onde a gente come, onde a gente realmente tem conseguido construir, né, laços fortes, vínculos fortes. Tem sido muito importante para nós. Eu amo a minha Fonte de Jardim São Paulo. Olá, Igreja Rio. Queria falar para vocês o que a Fonte representou para a gente, que no início era uma fonte de casal, né, voltada para casais, e veio num momento muito importante da nossa vida. A gente estava precisando de uma caminhada junto com pessoas mais experientes, pessoas que amam a Cristo sobretudo, e foi fundamental a Fonte, as reuniões, os encontros às segundas-feiras. Então somos muito gratos e obrigado por tudo, só tenho a agradecer. Fonte para mim é um lugar de acolhimento, lugar onde dedicamos um pouco da nossa semana para estarmos vivendo um momento tão especial aqui. Aqui onde nós dividimos um pouco nossos problemas, nossas dificuldades, damos muitas e muitas risadas juntos e onde aqui oramos juntos também. E Deus tem nos abençoado muito com respostas de orações. É bem isso mesmo que o Moisés está falando. A Fonte tem sido realmente um lugar que a gente divide os pesos da vida e a gente multiplica as nossas alegrias, as nossas conquistas também. E a cada encontro semanal a gente sai desafiado a ser pessoas melhores, a sermos cristãos melhores e propagadores de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É uma extensão da minha família. É onde eu posso abrir meu coração com muita leveza, com muita intimidade, compartilhar da minha vida e também ouvir da vida dos meus irmãos, orar uns pelos outros. Eu tenho sido muito edificada na Fonte, tem sido importante não só na minha vida, como no meu casamento e na minha relação com os meus irmãos. Então, louvo a Deus pela Fonte, pelos nossos líderes e encorajo você a procurar a sua fonte. Olá, pessoal. Amém, amém. Me chamo Érica. Amém. Vocês sentiram o amor nesses testemunhos? Vocês conseguiram perceber a alegria dessas pessoas?
Nós recebemos muitos outros vídeos, infelizmente não deu para colocar todos, o tempo é curto. Mas olha, eu tenho ouvido histórias incríveis de coisas que têm acontecido nas fontes. De fato, relações têm sido totalmente transformadas por Deus, porque as fontes são é a estratégia que Deus nos deu como igreja, de buscarmos esses relacionamentos, a semelhança de como os primeiros cristãos tinham na igreja primitiva. Esses relacionamentos profundos, em que a gente não só passa tempo juntos, mas que eu sei o que está acontecendo na sua vida. Sabe, a gente fala aqui que nós amamos a cidade, e eu particularmente gosto dessa frase, gosto da teologia urbana. Nós amamos o nosso bairro, amamos estar aqui no bairro da Madalena. Dizemos aqui tantas vezes que amamos a igreja, eu amo a minha igreja, amo a igreja New. Mas quão mais difícil é dar esse passo de demonstrar um amor profundo por uma pessoa, um indivíduo que está perto de você. Isso exige mais de nós. Isso exige mais de nós. Mas eu digo a você que é incrivelmente recompensador. Esses relacionamentos que essas pessoas têm criado têm sido incrivelmente recompensadores. Deus tem trabalhado profundamente por meio das fontes. Profundamente. Essa mensagem ela é particularmente importante para mim, porque eu sou uma pessoa, de fato, que gosto da minha companhia. Eu sou uma pessoa que gosta de passar tempo só. Sabe, não tem quase nada que eu goste mais do que à noite ler um bom livro, até pegar um sono numa luz fraca. Adoro isso. Mas Deus tem me desafiado a participar de uma fonte. E eu digo a vocês que amanhã à noite eu não vou estar em casa. Amanhã à noite eu vou para a casa de Pedro e Renata. E eu vou para lá, não só para passar tempo junto, eu vou para lá porque o Senhor tem me ensinado que eu preciso saber como anda a Sofia. Eu preciso saber como é que está Ed, que voltou de viagem. Saber como é que foi lá, na situação difícil que ele está passando. Eu preciso saber de Jana, que fez um pedido de oração. Como é que está aquela pessoa pela qual ela pediu oração? Eu preciso ir amanhã, porque vai ter gente interessada no que tem acontecido comigo. Vai ter gente que lá quer orar por mim, quer mesmo. Não só diz que vai orar, mas de fato ora. Amanhã eu vou para minha fonte, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, como tem sido semana após semana. Hoje eu queria desafiar você a pensar sobre isso, desafiar você a fazer parte de uma fonte. E se você já faz parte de uma fonte, eu desafio você a aprofundar os relacionamentos, a ter a humildade de abrir o seu coração nessas reuniões e deixar que Deus lhe trate por meio do outro, por meio de um bom conselho, por meio às vezes de uma palavra dura, por meio do partilhar. Há relatos de fontes em que os irmãos de fato dividiram seus recursos para ajudar um irmão em necessidade. Você sabe o que é isso? Isso é lindo. Eu preciso estar na fonte amanhã. Eu preciso estar lá. E eu creio que você precisa também. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria que você pensasse se tem pessoas aqui na igreja que você de fato sente falta quando não vê. Se tem pessoas pelas quais você se sente responsável. Você tem orado pelas pessoas aqui. Não podemos estar apenas juntos, mas cada um na sua. Nós precisamos ser um corpo. E assim é que é uma igreja relacional. Vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelo meu egoísmo, Deus. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu prefiro estar só, enquanto meu irmão precisando da minha oração, teu irmão precisando do meu cuidado, teu irmão precisando simplesmente de um abraço. Ó Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitos de nós ainda não entendemos que a igreja que Cristo sonhou para o seu povo
é uma igreja relacional, é uma igreja orgânica, é uma igreja que todas as partes do corpo são importantes, e aquelas partes mais fracas são as mais cuidadas, são aquelas que precisam de mais atenção. Nos ajuda a entender isso, Senhor. De fato, Senhor, nós precisamos formar relações profundas nessa igreja. Dessa forma que a igreja no início da era cristã expandiu-se, cresceu, aprofundou-se, e é assim que nós queremos ser, Deus. Reaviva, Pai, esse nosso amor uns pelos outros, para que sejamos verdadeiros irmãos, mais do que bons amigos, verdadeiros irmãos. Senhor, eu desafio nesse momento, eu gostaria que Tu tocasse o coração daquelas pessoas que ainda não fazem parte de uma fonte, que ainda não encontraram o seu grupo, que elas não tenham medo, que elas não tenham medo de abrir o seu coração nesses lugares, para que de fato sejam tratadas e tenham a oportunidade de tratar os outros. Nós cremos, Senhor, que isso tem sido bênção para essa igreja e que continuará sendo. Assim eu te peço, Senhor, que Tu faça essa obra em nossa vida, nos ensine cada vez mais. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Amém. Amém. Ainda de pé como você está, deixa eu me explicar algumas coisas bem rapidamente. Essa mesa não é a mesa da Igreja Rio, é a mesa do Senhor. Esse pão, esse vinho, não faz parte das coisas que nós temos como nossa. É a ordenança do Senhor, é dele. Nós não podemos ser os porteiros da graça de Deus. De modo que, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhece que você é alguém pecador e que por si mesmo não conseguiria se salvar, e é por isso que Jesus na cruz do Calvário cumpriu plenamente o projeto de redenção. Se você entende isso, não importa se você faz parte de uma igreja evangélica ou não, não importa se você é membro batizado de alguma instituição ou não, se você crê em Jesus, você é bem-vindo a esse momento. Nós vemos esse momento como algo muito simples de participar, mas há uma seriedade muito grande em estar em volta dessa mesa. E como vocês sabem, eu não gosto muito de rituais, eu gosto muito de uma coisa espontânea, um momento de leveza. Então, eu queria convidar vocês, eu sei que vai ser difícil, mas para todo mundo estar em volta dessa mesa hoje, será que dá? Então, se você quer participar da ceia do Senhor, vem aqui para frente agora. Mas vem mesmo, e vem rápido, que a gente não tem muito tempo. Queria que vocês subissem aqui no palco também. Vamos se chegando aqui, quanto mais pertinho, melhor. Se você quer participar da ceia do Senhor, esse é o momento de estar em volta da mesa. Você novo coração. Coração regenerado, coração transformado. Pode chegar mais aqui pra cima, coração inspirado. Venha mesmo. Esse palco aqui não é santo não, pode subir. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Diga assim, somos como? Somos como, que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo
mais em volta da mesa do que atrás de púlpitos. Foi muito mais em círculo do que como nós costumamos nos reunir. Foi muito mais simples do que as liturgias que a religião criou. E o que eu quero dizer para vocês hoje é muito simples. O texto que a gente lê quase sempre quando vamos participar desse momento é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante. Mas deixe-me dizer para você, esse texto foi escrito para corrigir uma igreja. Vou pedir que a banda toque bem baixinho. Esse texto foi escrito para corrigir um problema que havia na igreja. Por favor, ouçam bem o que o texto diz. Paulo, à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Presta bem atenção. Que afirmação pesada é essa, não? Paulo está dizendo para uma igreja: olha, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Será possível uma igreja, um culto, um ajuntamento fazer mais mal do que bem? Sim, é possível. E Paulo está dizendo isso porque havia na igreja de Corinto uma perspectiva egoísta de espiritualidade. Preste bem o que ele continua dizendo, preste bem atenção. Verso 18 diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Verso 20, ouça bem: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, preste bem atenção nisso, todo aquele que beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando eu era mais jovem, eu ficava com muito medo desse momento, porque eu ficava pensando o que é comer sem discernir o corpo. E eu ficava pensando que talvez se eu tivesse em pecado, se eu tivesse feito alguma coisa errada, talvez Deus viesse com vingança sobre mim e eu ia me dar mal. Na verdade, comer e beber sem discernir o corpo não é pegar esse pão e esse vinho e, certo da sua condição de pecador, ainda assim participar do momento. Aliás, é a nossa consciência de que somos pecadores que nos habilita para esse momento. De que corpo, então, Paulo está falando? Paulo não está falando do pão, nem do vinho. Paulo está falando desse corpo. Quando a gente come e bebe sem discernir esse corpo. O problema da igreja de Corinto era egoísmo. Era o ajuntamento da individualidade. Cada um com seu problema, cada um com sua oração. Todos se juntavam, mas cada um pensava em si mesmo. Cuidava de si mesmo. Olhava para si mesmo. Sabe, nós estamos celebrando a época junina. E festa junina tem que ter quadrilha, não é? A gente não sabe dançar, mas tenta participar, faz o que pode. E há uma diferença muito grande entre quadrilha junina e uma rave. Eu não sei se os mais antigos sabem o que eu estou falando, mas rave é aquela festa que o seu adolescente gosta de ir, ou quer ir, que a música é... E só isso. Bem criativo, não é? Na rave, todo mundo escuta a mesma música, mas está todo mundo pensando na sua própria experiência.
Ninguém está nem aí para o outro. É a celebração coletiva da individualidade. Já na quadrilha, e eu fui ontem na cidade dos meus pais, na rua lá, fizeram uma quadrilha. Todo mundo está consciente de que ali há um grupo. E todo mundo está torcendo para que tudo saia bem em conjunto. Há uma só nota para todo o grupo. E foi interessante que ontem um adolescente que estava dançando a quadrilha lá na rua dos meus pais passou mal. A quadrilha parou, foi acudir o menino. Sabe o que eu quero dizer com isso? É de que nós só celebraremos a ceia do Senhor e seremos de fato igreja quando tirarmos os olhos do nosso próprio umbigo e vivermos a comunidade. Lá no Gênesis, Eva pegou um fruto, comeu e do que sobrou deu para Adão. Essa foi a ceia que considerou primeiro a sua vontade para depois considerar o outro. Já Jesus sempre fez o seguinte: tomava o pão, erguia, o abençoava, o partia, distribuía e só depois comia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ceia não é sobre aquilo que se come. Ceia é sobre aquilo que pode se repartir. Amém? Não é um momento onde eu pego o pão e vou lembrar do corpo de Cristo sacrificado na cruz do Calvário apenas. É o momento que Ele me lembra que eu sou o corpo de Cristo para me sacrificar uns pelos outros. Amém? Amém? Que haja em nós a consciência de unidade. Que a gente possa entender quem nós somos em Cristo. Somos um só corpo. Comer e beber sem discernir o corpo é fazer isso esquecendo de quem está ao lado. Ceia é um momento de olhar lá para trás e entender que Jesus na cruz do Calvário nos fez uma só família e nos ligou nos laços da cruz. Ceia é um momento de se olhar para o presente, para o lado e perceber quais são as necessidades à nossa volta. E ceia é o convite de Deus para olharmos para o futuro, onde celebraremos como família na eternidade. Você crê nisso? Amém. É essa ceia que você quer celebrar? Não apenas um momento entre você e Deus, mas um momento entre Deus, você e o outro. É esse corpo que você discerne como o corpo de Deus? Então venha, se aproxime, pegue dos elementos, espere até que todos sejam servidos enquanto cantamos uma canção. Podem se aproximar todos vocês. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, vivendo em amor, harmonia, qualquer velocidade, vendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Tendo compromisso, grande amor de Cristo, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Nós somos corpo. Essa não é o ajuntamento da individualidade. Somos corpo. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Discernir o corpo é entender de que Ele, apesar da sua soberana graça, da sua distância absoluta da nossa natureza, nos amou e na cruz do Calvário se entregou por nós. De modo que eu quero convidar você a participar desse momento com uma consciência de que nós somos uma família na fé. E de que você não pode participar desse momento com a consciência vazia do outro. Não é sobre o que se come, é sobre o que se reparte. Aliás, tudo que Jesus pega na sua mão, Ele reparte.
Se você quer guardar bem alguma coisa para você, não consagre isso a Deus. Porque tudo que Jesus pega, Ele reparte. Então, se você comprar o seu carro, se você quer ele inteiro, só para você, bem cuidado, nenhum arranhão, só sob o seu uso, não deixe na mão de Jesus. Porque tudo que Ele pega, Ele reparte. Amém? Amém. Somos uma família. E isso tem implicações. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de celebrar a nossa unidade. Não é sobre aquilo que nós podemos comer, é sobre aquilo que nós podemos repartir. Deus, nós queremos aprender a discernir o corpo. Ceia não é apenas um memorial do corpo sacrificado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ceia é quando Deus nos lembra que nós somos corpo para nos sacrificar uns pelos outros. Portanto, Senhor, nós comemos desse pão em memória e certos de que hoje Tu nos lembra que nós somos Teu corpo, família. Comamos todos do pão. Se você pegou o cálice, olha para o irmão que está do seu lado e diz: embora muitos, somos um só no Senhor. Troca o cálice com essa pessoa. Vira para o irmão que está do outro lado e diz a mesma coisa: embora muitos, somos um só no Senhor. Possamos celebrar porque Deus nos fez uma só família. Tomemos todos o cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse imenso privilégio de não estar só. Entendemos, Pai, que ceia é sobre repartir, ceia é sobre pensar no outro, ceia é sobre viver família, ceia é sobre discernir a igreja como o corpo de Cristo. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos essa graça, Pai. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, de quem nós somos filhos e que nos fez irmãos uns dos outros, que a graça revelada no Filho Jesus, que nos comprou com seu sangue, nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, que nos ajudam a enfrentar as dificuldades de viver em família e a superar os dias maus, estejam conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Enquanto a gente canta de novo essa canção, você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, que é falsidade, vivendo a verdade, expressando. Atenção, pessoal. Percebam aí se vocês não perderam uma chave com um chaveirinho do Chile. Provavelmente é uma chave de casa.